As tarifas impostas por Donald Trump aos 180 países na semana passada balançou o mercado e derreteu algo como 6 trilhões de dólares em alguns poucos dias. E isso está movimentando o mercado até agora. E nesse vídeo eu quero te falar um pouco dessas tarifas que eu já venho falando, mas especificamente esse assunto mais recente, e como que o mercado muda e como que nós temos uma natureza cíclica no mercado que sempre vai fazer algum tipo de retorno. Meu nome é Diógenes, é um prazer ter você aqui nesse canal e durante esse ano de 2025 será um vídeo por dia para falar do mercado financeiro. Então, recomendo muito que você se inscreva aqui nesse canal para não perder nada do que eu vou te trazer ao longo desse ano e dos próximos dias. São mais de 1000 vídeos públicos falando de trading, mercado financeiro, investimento, operações, análises e etc. Tá? Muito bem, vamos para a tela. Eu quero te mostrar algumas coisas agora para a gente ver o que está acontecendo no mercado. Esse é o Nasdaq, tá? Ou o índice das empresas de tecnologia e um dos índices mais importantes do mundo no que diz respeito enfim, um dos índices americanos, né, mais importantes do mundo, tá? Ele fez uma queda aqui, não foi pouca coisa, foi uma queda muito importante. Pensar, desde o dia 26 de março, ele caiu 20%, né? Praticamente 20% desde o dia 26 de março. E na semana passada, entre quarta, quinta e sexta-feira, ele caiu 12%. Foi uma queda gigantesca e a perda de valor das empresas já chega a coisa de 6 trilhões de dólares em poucos dias. Talvez você saiba ou não, mas o mundo é um planeta, vivemos em um planeta totalmente conectado e globalizado. Isso significa que as empresas, principalmente as grandes empresas, elas realizam comércio entre diversos países, tá? Compra-se e vende-se entre diversos países. Os Estados Unidos sendo um dos maiores consumidores de todos os tempos, enfim, né? O país que mais consome, enfim, bens, produtos e serviços no mundo. E o que essas tarifas representam? Primeiro, por que as tarifas? Por causa que Donald Trump tem repetido, né, dizendo, inclusive, por exemplo, né, o que ele disse agora, acho que ontem ou hoje, e que a Europa, né, aliada de longa data dos Estados Unidos, tem tratado os Estados Unidos muito mal, tá? Por causa que a Europa não compra muitos produtos americanos. Ele dá o exemplo dos carros, por exemplo. Então, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen são marcas de carros europeus que estão no planeta inteiro. E ele fala, é claro, estão nos Estados Unidos. Porém, a Europa não compra carros americanos. Então, ele vê isso como uma coisa prejudicial. Afinal, tipo, pô, somos parceiros, eu compro todos os seus carros e você não compra carro de mim. Basicamente é isso. Com as tarifas, o que ele espera fazer? Com que a Europa, as empresas europeias, por exemplo, tá, vão continuar vendendo para os Estados Unidos, mas agora vão ter que pagar uma taxa, um imposto extra, e com isso ele espera receber, ganhar dinheiro e equilibrar um pouco essa balança que na visão dele está desequilibrada. Qual que é o problema e por que o mercado tem caído tanto nesses últimos dias? O problema é que quando você faz isso, os produtos ficam mais caros para o consumidor final. E o consumidor final, de qualquer lugar do planeta, de qualquer país do mundo, ele é quem basicamente é o responsável por 2/3 de tudo aquilo que se produz em qualquer lugar. 2/3 do PIB de qualquer país, ele vai para o consumo das famílias. Pessoas como você, como eu, compramos um iPhone, compra uma calça nova, uma roupa nova, uma comida, vai no restaurante, compra um carro e etc. Nós, as pessoas normais, consumimos 2/3 de tudo que se produz no mundo. Bom, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que se existe uma tarifa que é imposta para os produtos importados, os produtos importados ficarão mais caros dentro dos Estados Unidos. E o consumidor médio americano, que é quem movimenta toda a economia, que é o cara que trabalha, é o cara que consome, etc., que é a maioria das pessoas, esse cara vai comprar menos carros e etc. Bom, aí a gente tem aquele efeito cascata, né? Aquela cadeia de eventos, onde nós temos o cara compra menos, a empresa vende menos, ela acaba demitindo pessoas, aumenta a taxa de desemprego, as pessoas vão ficar desempregadas e essa pessoa desempregada vai consumir menos e assim a gente entra em uma situação de recessão. E por que isso é importante para o Nasdaq, por exemplo? Por causa que a gente está falando de empresas enfim, que produzem produtos, bens e serviços para vender para essas pessoas. Se temos mais tarifas, vai ter mais inflação,
menor poder de compra, as pessoas vão consumir menos e logo as empresas vão ter que demitir, vão faturar menos e aí, como o mercado financeiro ou o investidor, ele é meio... ele tenta antecipar muito aquilo que vai acontecer no mercado, a gente pode ver um movimento como esse no Nasdaq, por causa que se a perspectiva... Veja bem como que o mercado é meio doido, tá? Vamos falar disso um pouco. Nós agimos, ou o mercado age em grande parte baseado na expectativa daquilo que vai acontecer. A ideia é que se algo vai estar ruim amanhã, eu quero estar ausente desse algo hoje. Se a empresa vai se desvalorizar amanhã, eu quero vender a minha empresa hoje para que quando ela de fato cair, eu não esteja mais presente nesse negócio. Tá? Eu não quero que a bomba estoure na minha mão. Basicamente é isso. Se a perspectiva de que uma empresa de carro vai vender menos carros, então, e eu tenho ações dessa empresa, eu vendo hoje para já me livrar do problema. A expectativa é o que movimenta, então. Veja bem, quando se anunciou as tarifas, na quarta-feira da semana passada, quarta-feira acho que foi, quando se anunciou as tarifas, as empresas ainda não estavam, ou seja, não estavam vendendo. Essas tarifas não tinham uma implicação direta para as empresas na quarta-feira, exatamente. Tá? É claro, algumas poucas empresas estariam fechando negócio, ok. Mas a maioria não estava fazendo negócio exatamente na quarta-feira. E na quarta e na quinta o mercado já derreteu. Ou seja, o efeito prático, real das tarifas não é algo que se sentiria exatamente na quarta-feira. Mas na quarta-feira o mercado já caiu, na quinta o mercado caiu, na sexta-feira o mercado caiu muito, tá? Inclusive, né, levou várias pessoas aí a ter, né, perdas significativas, tanto empresas quanto investidores e traders. Então, veja bem, se as tarifas, imagina um importador, alguém que vai comprar ferro do Brasil, por exemplo, né? Uma empresa americana vai comprar ferro do Brasil e ela vai comprar só daqui 3 meses. Ou seja, na prática, aquela tarifa que foi aplicada, ela não teria um efeito imediato sobre aquela empresa que compraria ferro do Brasil daqui a 3 meses. Mas, como as tarifas estarão altas e as pessoas antecipam isso, o que acontece? Bom, a empresa se desvaloriza hoje já, mesmo que a coisa ainda não tenha acontecido. Você entendeu? É por isso que eu quero dizer de expectativa para você. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender por causa que um simples rumor, um simples boato acaba mudando, causando grandes estragos no mercado financeiro. E o que isso significa na prática? Bom, o derretimento, né, de várias empresas, desvalorização, queda generalizada, Nasdaq caiu muito, tá? O Dow Jones também caiu muito, que é o índice das empresas, das indústrias, né, de empresas industriais dos Estados Unidos, caiu muito também. E o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, também caiu muito. O que isso significa para você? Bom, isso significa que, neste momento, nós estamos vivendo uma mudança do mercado. E isso requer a sua atenção para qualquer modelo operacional que você tenha. A gente pode observar como na sexta-feira o DAX caiu 6%, mais de 6%. Na quinta-feira ele caiu 1,5%. E entre quarta-feira da semana passada e até a mínima foi 16%. Enfim, alguns bilhõezinhos de euros que foram apagados do mercado. Agora, eu quero chamar a sua atenção para quê? Uma coisa que eu falo muito na mentoria, que é o quê? A análise cíclica do mercado. O mercado sempre vai encontrar algum pretexto, algum motivo para retrair, para cair, para voltar. Enfim, às vezes pode ser uma mudança de presidente, pode ser uma tarifa dessa, como do Trump, pode ser uma pandemia, como do Covid, pode ser rumores de guerra em algum lugar. O mercado está subindo, 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 e aí em algum momento ele vai fazer uma correção dessa magnitude, não importa qual é o pretexto. Tá? Muitas vezes a gente consegue falar assim, nossa, mas o mercado caiu por causa do Trump. Ok, o Trump foi o catalisador. Mas o mercado já retrairia, ele já voltaria, independente do que tivesse acontecido. Isso aqui foi só a desculpa, tá? Para uma coisa muito mais intrínseca, mais profunda no mercado, que é a análise cíclica. Compreender que o mercado ele é composto de expectativas e de uma percepção das pessoas de caro e de barato. Né? Em 2020, no final de 2019, eu fiz um vídeo falando que o índice, o mini índice, né, o índice Bovespa, faria uma retração enorme.
Eu fiz um vídeo, por quê? Por causa que ele estava em uma situação muito esticado. Então aqui a gente pode ver o índice Bovespa, tá? Que no final de 2019 ele estava nessa casa aqui, ó. Era mais ou menos dia 29 de dezembro, alguma coisa assim, tá? Ele estava próximo da máxima histórica. E eu falei assim, olha, eu fiz uma análise e falei assim, olha, o índice vai voltar para casa de 80 e esse fundo aqui, ó, 89 mil pontos. Tem esse vídeo aqui no YouTube, tá? Essa região foi a que eu marquei. E aí muita gente me criticou, falou, cara, não tem fundamento macroeconômico para sustentar ou para justificar uma retração do mini índice até 89 mil pontos. As empresas estão sólidas. A previsão do sei lá de quem, enfim, essas casas de análise, corretoras, é que o índice vai chegar a 200 mil pontos até o final de 2020. Ou 180 mil pontos, 190 mil pontos, 160 mil pontos. Na época estava na casa de 120, né, 118 mais ou menos, tá? E eu falei, cara, o índice Bovespa vai voltar. Qual que é o motivo? Não sei. Não sei. Mas, né, considerando a alta que ele vinha fazendo de forma ininterrupta desde 2016, ele estava com uma alta de 215%. Esse tipo de movimento não vai se manter indefinidamente. Não importa quais são os fundamentos por trás. O fundamento é que as empresas estão sólidas, os números contábeis das principais empresas estão muito bons, apontando para crescimento, mas não interessa, o mercado precisa dessa retração, dessa contração. Lá em 2020 foi o Covid. Tá? E agora? Agora é a tarifa do Trump. Portanto, eu quero convidar você para pensar um pouco a respeito disso, essa natureza cíclica do mercado que eu desenvolvi um método para entender essa natureza cíclica do mercado, principalmente em situações extremas como essa, para a gente ver como que o mercado se comporta de forma cíclica naturalmente. E a partir daí a gente consegue compreender melhor o mercado, mesmo que às vezes não tenha motivo para pensar em uma retração, enfim, nada desse gênero, mas isso nos dá um fundamento muito sólido, beleza? Nas próximas semanas eu vou fazer um evento online para te falar um pouco dessa natureza cíclica e como que você pode, inclusive, ter acesso à mentoria. Fique ligado aqui que eu vou te trazer todos os detalhes nos próximos dias, beleza? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, amanhã teremos vídeo novo. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.